Meus irmãos, meus amigos, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Que Jesus Cristo, nosso Mestre maior, o Mestre dos Mestres, que Ele encontre guarida em nossos corações. Eu quero focar hoje o meu raciocínio em torno da importância dos nossos atos. Se alguém me perguntar a respeito do motivo pelo qual eu me tornei cristão, engana-se aquele que pensa que foram os milagres rotulados de sobrenaturais, os milagres feitos por Jesus Cristo. Não resta dúvida de que estes milagres nos deixam estupefatos. A admiração vem à tona, mas no meu caso, meus irmãos, o crucial, o fundamental, foi a noção que Jesus Cristo nos passou e nos passa pelo seu Evangelho acerca da importância das nossas ações. E, acima de tudo, a explicação de Jesus Cristo a respeito do encadeamento dos nossos atos, vinculando-os às consequências, aos frutos de nossas ações. Quando nós estudamos direito penal, nós, ao fazer uma análise analítica do que seja crime, do conceito de crime, não faz parte, não é elemento do crime a cogitação. Da mesma forma, nós podemos aqui dizer aquilo que nós pensamos aqui na Terra, perante o sistema jurídico, perante o poder jurisdicional, ele não pode ser objeto de um processo criminal. Em outras palavras, aquilo que nós pensamos é indiferente ao direito penal. Se nós dividirmos o conceito de crime do ponto de vista analítico, nós iremos perceber que, para que ocorra o crime, faz-se imprescindível uma ação ou uma omissão, dolosa ou culposa. Para que nós possamos também alongar um pouco mais, nós podemos e devemos entender, em alguns casos, o resultado das nossas ações, o nexo de causalidade, o liame entre as nossas ações e o resultado próprio ou impróprio das nossas atitudes. E, obviamente, a tipicidade. Aquilo que nós fazemos está previsto no Código Penal ou em alguma legislação extravagante como crime. Perante Deus, todavia, nós não desprezamos a importância das nossas ações. E também engana-se aquele que pensa que não praticou crime, aquele que respeitou o Código Penal e as leis penais. Existem muitas condutas, muitos atos que, muito embora o nosso direito, o ordenamento jurídico não considera como crime, perante Deus, traz consequências inevitáveis e consequências que podem perdurar por séculos e mais séculos, mesmo que, aos olhos do mundo, são indiferentes penais. Meus irmãos, o cristianismo nos mostra, nos valoriza, nos conscientiza a respeito da nossa capacidade de escolher o nosso próprio caminho e, acima de tudo, a responsabilidade perante os nossos atos. Muitas pessoas às vezes não percebem a importância dos livros espíritas envolvendo os romances. O que levou Emmanuel, o que levou André Luiz trazer uma mensagem, várias mensagens, nos presentear com livros, contando-nos história. O que levou Emmanuel a falar sobre a sua própria vida como senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos? A espiritualidade visa a nos mostrar que
Nós não precisamos passar pelas mesmas situações e circunstâncias que os nossos irmãos passaram para que nós possamos aprender. Nós precisamos mergulhar na história e de forma empática perceber a importância de cada ato, de cada atitude. Emmanuel, por exemplo, no livro Há 2000 anos, se nós analisarmos bem, com zelo, com cuidado, nós vamos perceber que as aflições dele, nesta encarnação, no tempo de Cristo, como senador Públio Lentulus, a sua encarnação, ela poderia ter se findado de forma totalmente diferente. Emmanuel narra no livro Há 2000 anos, a respeito da sua história, no tempo de Jesus Cristo, ali como senador romano, ele narra sua viagem e próximo da cidade de Jerusalém, uma minúscula, pequena pedra atinge Lívia, a sua esposa. Ele, esquecendo-se da tolerância, da bondade, da compaixão, querendo demonstrar o poder, a sua autoridade como senador romano, ele determina a prisão do suposto causador daquele evento. E os soldados, em poder de um jovem com 18 anos, inflige um verdadeiro castigo. Depois de muito ser torturado, Emmanuel, não contente como senador, ele determina a ordem de que aquele jovem ele deveria ser encaminhado para as galeras. E Emmanuel talvez soubesse que aquela decisão dele representava, se não a morte, a escravidão. Procurado horas depois pelo pai daquele jovem Saul, André de Gioras, ele não atende o pedido do pai para que soltasse o seu filho. Depois, minutos após a saída, muito embora aquele pai, André de Gioras, tenha demonstrado de forma veemente o seu desejo de vingança, pensando, refletindo a respeito de si mesmo, da sua condição de pai, ele determinou que trouxessem aquele menor com 18 anos à sua presença. E os soldados, eles informaram que ele havia fugido. Mal sabia Emmanuel, como senador, que na verdade aquele jovem com 18 anos, ele se tornou um objeto na mão daqueles que usavam o seu poder para escravizar, para, através do comércio, obter lucro. Nós percebemos que, a partir de então, por aquele ato, por aquela decisão, não somente Saul, aquele jovem com 18 anos, inclusive o pai André, passou a alimentar o desejo de vingança, a ponto do pai ter raptado o filho de Emmanuel, do senador Públio Lentulus Marcos. André de Gioras, após ter raptado o filho do senador Públio Lentulus, ele, fomentado pelo ódio, pelo desejo de vingança, de forma articulada, de forma bem arquitetada, ele não só humilhou o filho do senador através de trabalhos rudes e cansativos, como ele próprio narra no livro, que ele procurou aniquilar a inteligência daquela criança Marcos, agora com o nome de Ítalo. E não só, ele propiciou, favoreceu o ingresso daquele jovem, aquele futuro jovem, aos vícios. E pasmem, meus irmãos, após crescer, desenvolver-se, aquele jovem que antes, na condição de criança, fora raptada, ele agora, já adulto, ele foi instrumento pelo qual André de Gioras ensegueceu o senador Públio Lentulus. No livro
Emmanuel narra que, através de um ferro incandescente, através do uso deste instrumento, aproximando-se dos olhos do senador, ele, a partir daquele ato, daquela decisão, o senador Públio Lentulus, ele se tornou cego. Nós percebemos, meus irmãos, que se Emmanuel, como senador Públio Lentulus, ele tivesse refletido, tivesse sido mais tolerante, amoroso, se ele não se deixasse vencer pela vaidade do poder, do cargo que ele exercia, se ele olhasse para aquele jovem como um filho de Deus, se ele refletisse antes de tomar aquelas decisões acerca dos castigos que foram determinados, e não só, se ele pensasse, se ele analisasse a situação com o coração na mente, e em vez de ter determinado o envio daquele jovem com 18 anos para as galeras, ele teria evitado, através da tolerância, do amor, da compreensão, que não só o seu filho fosse raptado, como também ele, em futuro subsequente, tornar-se cego, tornar-se-ia cego por uma decisão movida pelo ódio. Na condição de espírita, na condição de cristãos, se nós analisarmos o Evangelho de Jesus Cristo, colocando-nos na posição dos leprosos, dos cegos de nascença, se nós nos colocarmos na situação daquele que é paralítico, na condição daqueles que passavam pela condição de miseráveis, olhando com carinho, através de uma leitura viva e emocionada das falas de Jesus Cristo, da sua postura, do seu pensamento, se nós analisarmos bem os livros de Emmanuel, Ave Cristo, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, se nós alimentarmos o hábito de procurar nos colocar no lugar daqueles personagens, nós vamos perceber que os nossos atos, que as nossas atitudes são muito importantes. Se nós queremos uma vida melhor, se nós alimentamos a pretensão de sermos felizes, é mais do que importante, é essencial que nós cuidemos de cada caminhar, de cada passo, de cada ato, até mesmo dos nossos pensamentos, daquilo que nós cogitamos, das ideias que nós alimentamos e através da mudança de hábitos, procurando melhorar a cada dia, até mesmo aquilo que nós alimentamos no altar do nosso cérebro, procurando motivar o nosso coração com a lei da fraternidade, a lei de amor, acima de tudo nos sensibilizando na condição de todos irmanados no mesmo propósito, nós iremos perceber, sem sombra de dúvida, que o maior presente que nós recebemos de Jesus Cristo não se circunscreve apenas aos milagres, muito importantes, sobretudo aos ensinamentos acerca da importância das nossas ações. É muito precipitada, incoerente, negligente a pretensão de apenas adequar a nossa conduta àquilo que a legislação terrena diz. Nós precisamos a cada dia olhar não somente o direito como algo que nos é imposto moralmente, mas olhar para a nossa vida do ponto de vista moral, ou seja, aquilo que nós devemos fazer para que não somente a nossa vida, mas que a nossa decisão, os nossos atos, as nossas ações, possa também favorecer o ambiente em que nós vivemos. Que a paz de Jesus Cristo, que Ele nos encontre sempre com o coração cheio de esperanças e, acima de tudo, consciência, e que as bênçãos do nosso Pai possam nos alcançar a todos, e que Jesus Cristo encontre guarida em nossos corações.
Que assim seja.